Hello and welcome to my channel. Bem-vindos ao meu canal. My name is Thales, eu sou Thales e este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. We cover from basic to advanced, básico ou avançado, vocabulary, English grammar, business English, são tópicos que a gente cobre aqui, gramática, vocabulário, inglês para negócios e agora inglês para concursos, com várias questões, aplicações à interpretação, gramática e vocabulário. Todos os vídeos que contêm a palavra basic ou básico terão explicações em português e Intermediate Advanced e Advanced são inteiramente em inglês. Quase 700 vídeos disponíveis, um curso completo de gramática disponível, vários vídeos de vocabulário. Então, aproveite aí, navegue, assine o canal, subscribe to the channel and don't forget to hit the notification bell. Assine o canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. It's always interesting to give a thumbs up if you enjoy the content. Dê um joinha se você curtiu o conteúdo, muito importante para a disseminação do conteúdo, alright? So, let's get started. Vamos começar. Bom, nós estamos cobrindo nos últimos tempos provas da Petrobras, tá? Provas da Sebrasp / Sesgran Rio, de todos os concursos que foram feitos para a Petrobras desde então. Só para recapitular, nós estamos refazendo a prova de 2008, que foi a última prova que a CESP fez para a Petrobras. Foi uma prova na metodologia múltipla escolha, tá? E teve 3 textos distintos. Este texto a gente já explorou, já resolvemos todas as questões. Dê uma olhada nos vídeos anteriores. Esse segundo texto, nós já interpretamos todo o conteúdo dele. E agora nós vamos resolver as questões, tá? Ainda existe um terceiro texto. Sim, esta prova teve 3 textos. Nós vamos resolver também o terceiro texto da prova de 2008. Alright? So let's get started. Bom, o primeiro diz assim: according to the text, de acordo com o texto. Então, como o próprio texto diz, é de acordo com o texto. Qualquer coisa que extrapole o conteúdo do texto estaria incorreta. Então, assim, Thales, mas essa prova é de múltipla escolha, não me prepara para a metodologia certo e errado. Prepara, porque o que é uma questão de múltipla escolha na prática? É um julgamento de afirmações. Você vai ter que descobrir qual delas está correta e as demais estão erradas. Lógico que a estratégia é um pouquinho diferente, porque uma vez que você descobriu, vamos supor que você constate que a letra A seja correta e você tenha certeza disso, você nem precisa ler as outras. É uma estratégia de você ir mais rapidamente. Uma vez que você descobre a errada, ou então você pode ir por eliminação. Olha, essas aqui eu sei que estão erradas. Quantas sobram para eu poder avaliar? Então, essa estratégia ela é possível com o certo e errado, né? Aliás, com múltipla escolha. O certo e errado não. Certo e errado, ou a afirmativa está certa ou está errada. Toda frase que você julgar, teoricamente, tem 50% de chance de ser certa e 50% errada, né? Então, vamos lá. Several months ago, discoveries of important offshore oil reserves made Brazil hit international headlines. Aqui está dizendo que vários meses atrás, é sempre importante lembrar, gente, que o texto ele é de 2008. O concurso é de 2008, a prova foi aplicada em 2008, e o texto que caiu na prova também é de 2008. Então, é um texto recente à época. Vários meses atrás, né? Several months ago, né? Several é vários, months, meses, ago, atrás, tá? 1 month ago, um mês atrás. A year ago, um ano atrás. Então, descobertas de importantes reservas de petróleo ou óleo offshore, né, que é no mar, fizeram com que o Brasil atingisse, entre aspas, né, manchetes internacionais. Hit é acertar, atingir,
tá? Então, hit é um verbo irregular, cujo passado e o particípio... Acho que hit, existe hitted? Boa pergunta. Eu vou até conferir aqui. Acho que não existe não, gente. Hitted. Hitted ou hit? Tem até essa dívida. Não, não tem. Aqui, ó. Não tem. É isso mesmo. Tá vendo? O passado simples e o passado particípio, né? O past participle, o particípio passado e o passado simples é hit apenas. Então, hit, hit, hit. É o verbo atingir. O verbo made, por sua vez, é um verbo irregular também, né? Aqui é irregular porque o passado não varia, é igual. E aqui é irregular porque o presente dele é o verbo make, que é o verbo fazer, né? Deixa eu abrir aqui o... Make, made, made. Né? O hit, hit, hit segue a tendência de outros verbos, tá, gente? O verbo cut, por exemplo, que é cut, cut, cut. O verbo put, tá? São verbos irregulares cujo passado, cujo particípio passado são iguais, tá? Então, cut, 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 put, 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 make, made, made. Todos são irregulares, só que aqui o passado ele tem uma variação, alright? E o particípio segue a mesma tendência do passado. Então, vamos ver se o texto está dizendo isso, tá? Headlines são manchetes, tá? Manchete de jornal. Que head é cabeça e linha, e line é linha. Então, é o que está encabeçando as notícias, né? Por isso que se fala headlines. Então, vamos ter que voltar no texto. Ó, in the last couple of months, nos últimos 2 meses na prática, né? Porque couple é casal, né? Então se refere a 2. In the last couple of months, nos últimos 2 meses, várias descobertas offshore importantes, major aqui importante, several aqui, vários ou várias, né? Fizeram notícias, né? Fizeram manchetes. Have made headlines. Então, aqui está falando in the last couple. E a alternativa, ela está dizendo o quê? Several months ago. Então, o erro está aqui, tá? O erro está aqui. Então, às vezes, o detalhe está numa palavra, né? Letra B. Brazil will be the largest oil producer all over the world by the middle of next year. Nossa, que frase, hein? Brasil será, né? Will be. Will é o verbo modal que leva o verbo principal para o futuro. Be, verbo to be. Então, Brasil será o maior, the largest, que temos o superlativo. Temos o artigo pessoal the, mais o verbo, aliás, mais o adjetivo seguido do sufixo est. Então, será o maior produtor de petróleo em todo o mundo, all over the world, todo mundo, por volta, ou até, né, no caso é por volta do meio do próximo ano. Olha que frase, meu Deus, né? Impossível, né, ser o maior produtor. Então, vamos ver. Tananã, aqui, ó. Olha só, aqui tá dizendo o seguinte. A descoberta de 2 campos de petróleo deram, ou tem dado, né, nova vida à ideia que o Brasil poderia se tornar, né, could become, ou poderia se tornar, o maior produtor de petróleo nas próximas décadas. Então, in the coming decades, é nas próximas décadas, nas décadas a seguir. Tá? Então, está incorreta, porque a frase está dizendo... Até aqui, bem fácil, né, gente? Aqui está dizendo que será até a metade do ano que vem. Não, está errado. Today's Brazil capability of producing oil reaches about 1 to 1.5 million barrels per day. Aqui está dizendo que a capacidade do Brasil de hoje, today é hoje, tá?
então de hoje, de produzir petróleo, atinge, reaches, em torno de 1 a 1,5 milhões de barris por dia. Então, lá em 2008, lá está dizendo, olha, lá em 2008, essa era a capacidade de produção de barris. Bom, o texto está dizendo que, que a descoberta do campo carioca... Eu estou traduzindo mais rápido o texto aqui, gente, porque eu já fiz uma exploração do texto bem detalhada, tá? Só por isso. A descoberta do campo carioca, estimada a manter 33 bilhões de barris, poderia, sozinha, aumentar a produção de óleo futuro do Brasil por 1 a 1,5 barris. Então, assim, aumentar a capacidade por essa quantidade aqui. Então, essa quantidade, ela não é produzida hoje, leia-se 2008. Tá? Em 2008 não tinha essa capacidade. É uma questão bem simples, gente. Porque assim, ele usa alguns advérbios de tempo diferentes, algumas referências. Então veja as palavras que ele está trocando, está substituindo, para você poder matar a charada. By the end of last year, né? Até o final do ano passado, by the end of last year, por volta do final do ano passado, o Brasil, a Petrobras anunciou, então lá por volta do final do ano passado, Petrobras anunciou, announced, verbo regular, né, que termina o sufixo ED, que Tupi, o campo de Tupi, né, Tupi Field, field é campo, pode conter, né, may é possibilidade, pode conter 8 bilhões de barris de óleo recuperável, óleo cru recuperável. Bom, vamos ver se está correto. Aí, gente, qual que é a estratégia? Você dá uma lida assim, bem transversal. Onde que está falando do campo Tupi? Primeiro aqui, no segundo parágrafo. Então, aqui está dizendo que a Petrobras reportou em novembro de 2007 que o campo offshore Tupi, o campo marítimo Tupi, pode conter 8 bilhões de barris de óleo recuperável. Então, novembro de 2007, ou seja, foi por volta do final do ano passado. Por quê? A prova foi aplicada em 2008, né, meados de 2008. Então, tudo está ligado à linha do tempo aqui. Então, por isso que está correto. Ó, por volta do final do ano passado que a Petrobras fez esse anúncio. Então, está correto. É essa aqui. Correta, de acordo com o texto, é letra D. And last but not least, at present, no presente, Brazil is the third largest oil producer in the world. Então, no presente, o Brasil é o terceiro maior produtor de petróleo no mundo. É o terceiro maior produtor de petróleo? Bom, aqui está dizendo que, olha só, aqui está falando sobre a descoberta do Carioca, do campo Carioca, 33 bilhões de barris, que poderia aumentar a capacidade de produção, né, em 1 a 1 milhão de barris, 1,5 milhão de barris por dia. E aqui está dizendo o seguinte, isto faria, ou tornaria, this would make. Would sozinho, gente, não tem significado, tá? É um verbo modal que, para explicar para vocês em português, seria, ele leva o verbo principal para a desinência ria. Então, make é o verbo fazer. Would make, faria. Então, isto faria do Brasil, would make it, it aqui está se referindo ao Brasil, o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Então, isto faria, ou seja, aqui eu estou dizendo que é uma possibilidade, é algo que pode acontecer, mas ainda não está acontecendo. Eu estou dizendo o seguinte, eu descobri o campo Carioca, ele tem um potencial enorme, se ele tiver essa capacidade comprovada lá na frente, né, isso pode fazer o Brasil
ser o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Então, está incorreta, porque aqui está dizendo que no presente, tá? Então, assim, essa questão ela é resolvida avaliando-se as referências de tempo, né? Several months ago, que está errada. Aqui está falando by the middle of next year, está errado. Today's Brazil capability, também o erro está no today. At present, o erro está aqui, porque assim, os fatos que estão noticiados aqui nas alternativas, eles são mencionados no texto, ou como possibilidade no futuro, algo que pode acontecer, ou uma previsão mesmo, né, que a reportagem está fazendo. Mas a única correta é a letra D. 39. Based on the text, choose the incorrect option. Olha só, então é o incorrect, está até em negrito aqui, ó, em bold, em bold type, está aqui em negrito. Prestem muita atenção, porque não é para você escolher a correta, é para você escolher a incorreta. Então nós vamos julgar essas 5 afirmativas. 4 estão corretas e 1 está errada. É a única coisa que você pode afirmar, tá? Western media sources have been considering the possibility that Brazil could weaken the present leadership of the Middle East in terms of oil production. Então, mídia é imprensa, né? Fonte de imprensa ou da mídia ocidental, né? Sources é fonte, né? E Western, ocidente, ocidental. Então, fontes da imprensa ocidental vêm considerando, have been considering, aqui, present perfect continuous, presente perfeito contínuo, verbo have, mais o verbo to be no particípio, mais o verbo principal com ing. Vem considerando a possibilidade que o Brasil poderia enfraquecer, né? Weaken é enfraquecer, vem da palavra weak, que é fraco. Ao acrescentar o sufixo en, eu torno esse adjetivo um verbo, né? Poderia enfraquecer a liderança presente ou atual do Oriente Médio, né? Do Middle East, Oriente Médio, em termos de produção de petróleo. Tá dizendo isso no texto? Aqui tá dizendo o quê? Vamos ver aqui, gente. É porque o texto é grande, né? Aqui, ó. Western news sources have been buzzing with the idea. Aqui, então, fontes de notícia do Ocidente vem ventilando, né? Buzzing quer dizer que vem transmitindo, vem falando, são os rumores. Buzz tem muito a ver com rumor. Vem anunciando ou dizendo, né, enquanto rumores, a ideia que o Brasil poderia se tornar uma fonte de energia grande o suficiente, large enough, para undermine, a mesma coisa de weaken, enfraquecer a supremacia atual do Oriente Médio. Então, está correto o texto dessa alternativa, tá? Gente, lembrando, eu estou voltando no texto toda hora para fins didáticos, né? Porque assim, eu tenho que explicar porque que está errado e eu tenho que referenciar no texto. Tá? Buscar referência. Você, enquanto fizer a prova, quanto menos você voltar no texto, melhor. Pensa no tamanho da prova, né? Então, assim, ler atentamente o texto na primeira vez é uma estratégia acertadíssima. Saia grifando as ideias principais do texto, as palavras-chave. Você escolhe a estratégia que melhor lhe convier, tá? Bom, some Middle Eastern producers are unstable and are not friendly towards the US or Europe. Aqui está dizendo que alguns, né, some, alguns ou alguns produtores Mid-Eastern, East quer dizer com leste, né? No leste, né, no meio do leste, ou seja, que tem a ver com Oriente Médio, basicamente.
Alguns produtores do Oriente Médio são instáveis, unstable. Aqui nós temos un, né, que é uma partícula, que é um prefixo negativo, né? Unstable, instáveis, e não são amigáveis, friendly, amigáveis. Friendly, em direção aos Estados Unidos e Europa. Então, esses produtores não vão muito com a cara dos Estados Unidos e da Europa. Bom, vamos ver se está falando isso no texto. Aqui está falando... Aqui, ó. Olha só. Você vai passando o olho no texto. Onde você captar a palavra US and Europe, você vai no parágrafo que certamente a alternativa estará ali. Então, assim, você não precisa ler tudo de novo, né? Você vai catando, entre aspas, as palavras que são chave. Então, no caso aqui, ó, a necessidade para os Estados Unidos e Europa diversificarem, né? Além, né? Away from, quer dizer fora dos, ou seja, além dos fornecedores atuais, ou seja, buscar novas fronteiras, né, de fornecimento, é óbvio. Estes fornecedores são grandemente, fortemente baseados em regiões anti-ocidente, ou seja, aqui, né, anti-ocidente, crescentemente anti-ocidente e instáveis. Então, não está escrito de uma forma direta aqui, mas se os Estados Unidos e a Europa têm que diversificar, aqui está dizendo da questão por que ele tem que diversificar. Porque os fornecedores atuais, eles são anti-ocidente. Então, está correto a alternativa, tá? Então, não é essa aqui que você vai... Ih, gente, o que eu fiz? Fiz trem errado, peraí. Isso. Então, essa aqui está correta também, não é a opção incorreta. Brazil, one of the main Latin American economies, is taken as a steady oil producing region. Então, Brasil, um dos principais, ou uma das principais, main é principal ou principais, né? Porque adjetivo a gente sabe que não tem plural, né? Uma das principais economias latino-americanas é considerada, né? Taken, quer dizer levada. Taken é passado, é o particípio do verbo take, que é tomar, levar. É tomada como, ou seja, é considerada uma região de produção de petróleo estável, firme, né? Steady tem nesse sentido de firme. Então, steady, firme, que tem a ver com a estabilidade da região. E aqui está dizendo, logo após esse parágrafo que a gente acabou de ler, dizendo que o Brasil, como uma das principais, leading aqui, é sinônimo da palavra main, que é principal no caso, um dos líderes, né? Leading é que lidera. No caso, the leading, o liderado, a economia que lidera, né? Uma das economias latino-americanas liderantes, entre aspas, que lideram, é ainda considerada uma das regiões de produção de petróleo mais estáveis. Então, steady tem o mesmo significado aqui de estável, tá? Como eu já constatei. Então, tá correta também. A próxima. Peter Zeihan defends the idea that discoveries in Brazil could help to finish the Occident dependence on some Mid-Eastern countries. Então, Peter Zeihan defende a ideia que descobertas no Brasil poderiam, ajudar a terminar ou a acabar com, né? Finish é terminar ou acabar, com a dependência do Ocidente em alguns países do Oriente Médio. Então, qual que é a ideia? Tem descobertas no Brasil, então, ao invés
os Estados Unidos e a Europa, ao invés de recorrer a essas regiões instáveis, entre aspas, recorreria ao Brasil, porque é uma região mais estável política e economicamente, né? Isso lá em 2008, tá, gente? É importante fazer esse disclaimer, que hoje vocês sabem, né, como que as coisas estão lindas, né, entre aspas, né? Mas é importante fazer esse disclaimer. Então vamos lá no texto. Olha só, a palavra-chave é Peter Zeihan. Então eu tenho que buscar essa palavra lá, porque aqui está dizendo que é uma ideia dele. Então, aqui ó, começou o parágrafo. Então, essa criatura aqui, né, que é um analista no Strategic Forecasting, né, empresa Strategic Forecasting, acredita, VP aqui no caso, gente, eu entendo que é Vice President, vice-presidente, tá? Eu entendo que seja isso. Acredita que as descobertas do Brasil, do que pode ser, ou do que pode se tornar duas das 3 maiores descobertas de petróleo nos últimos 30 anos, poderia ajudar a terminar a dependência. Tá vendo, gente? O texto, as provas fazem isso, tá? Elas mudam as palavras para ver se você consegue identificar se são sinônimas ou não. Porque assim, reliance é a mesma coisa que dependência. Western Hemisphere, aqui é o Occident dependence on Middle East crude. Então ele reescreve, mas o significado é o mesmo. Então reliance on, então está correto, porque aqui ele está dizendo, ó, dependence on é a mesma coisa que reliance on. Rely on, gente, ó. A questão da regência verbal é importante em inglês para você identificar as preposições. Rely on, que significa depender de, né? Depende de alguma coisa. Pode ser, apoiar-se, tem o seu apoio em alguma coisa. Então, rely on. E aqui eu formei um substantivo tirando o Y e acrescentando ans. Aí virou reliance. Então, se tornou um substantivo, mas o verbo é rely, tá? Evidentemente, se todas aqui estão corretas, a última está errada, né? Europe and the US will soon be self-sufficient in oil production. Aqui está dizendo que Europa e Estados Unidos serão, will be, né, futuro do verbo to be, serão, em breve, soon, autossuficientes em produção de petróleo. Gente, está falando isso no texto? Já sabe que está errada, né? Mas vamos ver aqui o que está falando no texto. O que está falando de autossuficiência? Vamos ver aqui. Não está falando de autossuficiência. Aqui está dizendo que... Agora eu fiquei bolado aqui. Não tem nenhuma parte do texto falando em autossuficiência. Deixa eu ver aqui, gente. Acho que não tem. Aqui tá dizendo... não. Aqui tá falando de diminuir a dependência, né? Tá falando de diminuir a dependência. Diminuir não, acabar. Poderiam ajudar a acabar com a dependência. Mas não tá falando nada aqui no texto de autossuficiência. Nada. Tô procurando aqui, não tem. Então, por isso que tá correta a frase. Bom. Tá. Aqui nós vamos fazer só mais essa, tá, gente? Based on what is stated in the text, it can be deduced that. Gente, essas aqui são mais perigosas. Por quê? Ele te dá 5 alternativas e tá dizendo o que pode ser deduzido.
e pede para você avaliar quantos itens corretos a gente tem. Então, assim, todas erradas não, pelo menos uma tá certa, né? Porque aqui você tem de 1 a 5. É a única coisa. Essas aqui são mais perigosas, vamos ver. In terms of oil production, só lembrando, ó, based on what is stated in the text, baseado em o que é afirmado no texto, pode ser deduzido o quê? Gente, dedução não é uma informação literal que você encontra no texto, é uma dedução, né? Então, você pode fazer tanto deduções como inferências, né? Tem questões que pedem para você fazer inferências e tem questões que pedem para você fazer dedução. Vamos ver então o que pode ser deduzido aí. In terms of oil production, em termos de produção de petróleo, an increase in Brazilian production, um aumento na produção brasileira, can bring about changes in Saudi Arabia current position. Pode trazer, bring about é trazer ou causar o acontecimento de, bring about, tornar alguma coisa, um acontecimento, né? Fazer com que aconteça. Pode trazer mudanças na posição atual da Arábia Saudita. Então, em termos de produção de óleo, eu posso deduzir isso do texto? Então, vamos entender aqui. Eu posso deduzir por quê? Primeiro, esse parágrafo, ele fala que esse especialista, Peter Zeihan, acredita que essas descobertas do Brasil podem ser 2 das 3 maiores nos últimos 30 anos e poderiam ajudar a terminar com a dependência do Ocidente no óleo, no petróleo do Oriente Médio. E ele indicou que essas novas descobertas resultariam em um decréscimo, decréscimo, da posição da Arábia Saudita como o maior produtor de petróleo e exportador. Então, eu posso deduzir. Não é uma informação que está diretamente dita aqui, mas eu posso deduzir isso? Posso, eu acredito que sim. Né? Porque se eu aumentar a produção, de fato, como a criatura lá está prevendo, né? O Peter está prevendo, então sim, eu posso afirmar que pode mudar a atual posição de liderança. Porque, assim, se aumentar a produção vai causar um decréscimo na posição atual da Arábia Saudita, eu estou dizendo que vai reduzir. Então, uma possibilidade, sim. Even if there is an augmentation of 1 to 1.5 million BPD in Brazil's oil production by 2020, it shouldn't suffice the international demand. Mesmo se existe, there is, o verbo existir, um incremento, augmentation é incremento, aumento, alguma coisa adicional, um incremento de 1 a 1,5 milhões de barris de petróleo, barrels per day, tá? BPD, barrels per day, barris por dia. Na produção de petróleo brasileiro até 2020, não deveria, it shouldn't suffice the international demand. Não deveria satisfazer, né, a demanda internacional. Ou seja, não vai atender, não vai ser o suficiente para a demanda internacional. Vamos ver se eu posso afirmar isso. Onde que está falando o 1.1.5? Então, aqui está dizendo que a descoberta do campo carioca sozinha poderia aumentar a produção, certo? Tá. Que tornaria o terceiro maior campo de petróleo, tá? E que o campo Tupi Offshore tem 8 bilhões de barris, tá?
Tá falando aqui isso, gente? Eu não tô achando. Não tá achando. Pera aí. Eu não tô achando essa informação aqui. A única coisa que eu posso afirmar... Aqui tá dizendo que não vai ser o suficiente para atender a demanda internacional. Vamos ver se tá falando alguma coisa de demanda internacional aqui. Aqui tá falando da supremacia, da questão do fornecimento que é instável, né? Aqui tá falando das posições, que o campo Tupi tem essa capacidade, né, de óleo recuperável. Deixa eu ver aqui. Não, aqui tá falando de posições, de demanda... Olha só. Aqui está dizendo que o total da demanda global é prevista para ser 112 a 115 milhões de barris por dia, tá? Com cerca de 55 a 60 produzido pelo OPEC como contraparte, né, de produção menor em outras regiões. Então, gente, não está falando isso aqui. Não está falando isso aqui. Eu tô com a impressão que eu não traduzi os últimos parágrafos para vocês, hein? Eu tô com essa impressão, hein? Não lembro de eu ter traduzido esses últimos parágrafos para vocês. Mas eu vou traduzir depois. Depois eu vou ver onde que eu parei, tá? Mas eu tô resolvendo as questões com vocês, tá sendo suficiente. Tá. Aqui tá falando, gente, de capacidade, de como acabar com a supremacia do Oriente Médio. Não tá falando de ser suficiente ou não. Esse é o meu entendimento, tá? Não tá falando. Aqui, ó. Então, essa 2 aqui, eu não consideraria correta. Mas vamos para a terceira? OPEC is expected to produce about 50% of the total global demand for oil by 2020. Então, aqui está dizendo que a OPEC é esperada a produzir cerca de 50% do total global, da demanda total global por petróleo até 2020, né? Por volta de 2020. Bom, 50%, vamos ver. Onde que está falando de OPEC, tá? Aqui está dizendo que a demanda total da OPEC. Aqui está falando de previsões, certo? Aqui está falando de previsões de óleo cru do Brasil, tá? Até 2020. Está dizendo que no presente a região do Golfo transporta cerca de 17, 18 milhões de barris, que a demanda total de petróleo é prevista de ser 112 a 115 milhões, com cerca de 55, 60 produzido pelo OPEC. Tá? Cerca de metade, certo? Cerca de metade, sim. Não tá falando explicitamente o 2020 aqui, tá? Não, mas como está no mesmo parágrafo, eu acredito que possa ser deduzido sim. Mas eu acho meio perigoso, mas vamos ver. Eu consideraria essa aqui verdadeira. Porque aqui o parágrafo todo está falando de 2020. E aqui está falando de previsão. Então, assim, a previsão por Oriente Médio, então eu não vejo outra forma. Mas vamos ver. OPEC is responsible for lowering the oil production of other regions. OPEC é responsável por abaixar, né, reduzir, lower é reduzir. Menor, né, low é baixo. Lowering é o verbo abaixar, reduzir. A produção de petróleo de outras regiões. Gente, essa aqui tá errada. Por quê? Aqui está dizendo que essa produção em torno de 65, 60 milhões de barris produzidas pelo OPEC, que é a previsão, né, que o Zaihan fez,
essa produção, ela seria para compensar numa produção menor em outras regiões. Então, assim, não é que porque a OPEC está produzindo aqui que as outras regiões vão produzir menos. É o contrário. Caso a OPEC perceba... OPEC é OPEP, tá, gente? É o que a gente chama de OPEP. Caso a OPEC perceba que a produção de petróleo das outras regiões não está sendo suficiente para atender essa demanda global aqui de 112 e 115 milhões de barris, o que vai acontecer? Ela vai compensar essa produção baixa, né, e de outras regiões, produzindo até em torno dessa quantidade. Então, eu acredito que essa aqui está errada, tá? Então, a 4 está errada. Porque OPEC não é responsável por abaixar essa produção. Não é responsabilidade da OPEC, não. Só para deixar em pratos limpos, o que é OPEC? É a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá, gente? Pera aí. Organization of the Petroleum Exporting Countries. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá? OPEC. Tem essa sigla bonitinha aqui, ó. OPEC. Onde que eu parei? Tá. Então, a última. Então, por enquanto, a gente tem isso. Então, ó. Bom, 55 to 60 million BPD will be the total oil production by 2020. Aqui está dizendo que 55 a 60 milhões de barris diários será a produção total de petróleo por volta de 2020. Bom, vamos ver. Pera aí. Tá. Several million barrels of crude daily, but it increase, tá. Aqui, esse 55,60 é a produção da OPEC, gente. Não tem a ver. Eu acredito o seguinte. Que aqui, onde que tá falando produção de petróleo total aqui? A única que tá falando da quantidade total, que tá falando, ó, que o Brasil estará adicionando vários milhões de barris de petróleo cru até 2020, mas que um aumento de 1 a 1 milhão de barris de petróleo é apenas uma gota no oceano. Aí tá falando das questões dos transportes no Golfo, região do Golfo e no Mundial. Então, eu acredito que essa... Vamos revisitar aqui. Revisitar. Porque me parece que o gabarito dessa questão é letra C. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, C. Então, tem 3 corretas. Tá. Mas é isso, a segunda... É, verdade. Tá, faz sentido. Vamos revisar aqui, ó. Essa aqui tá errada, completamente errada. Porque 55, 60 milhões de barris não isso aqui é o incremento que a OPEC vai produzir como contrapartida. Aqui, falar que a OPEC é responsável por abaixar a produção, não. Aqui, OPEC é esperada produzir 50% do total da demanda global, sim. Mesmo que tenha esse aumento, não deve ser o suficiente para atender a demanda internacional, se bem que isso é uma dedução, né? Mesmo que haja um aumento de 1,5 milhões de barris por dia, não deveria ser suficiente para atender a demanda internacional. E a primeira aqui, acho que está bem solidificado, que em termos de produção de petróleo, um aumento na produção brasileira pode trazer mudanças na posição da Arábia Saudita, sim. Então, vamos revisitar essa 2 aqui, porque só pode ser a 2 correta.
a 2 tem que estar correta para dar um match no vocabulário. Olha só, a única armadilha que eu vejo nessa alternativa é que, assim, aqui fala, esse parágrafo que a gente já explorou, ela fala da capacidade de recuperação de petróleo, que isso que a descoberta do campo carioca sozinho aumentaria essa capacidade em 1 a 1,5 milhões de barris por dia. Então, aqui fala que seria, tornaria o terceiro maior produtor do mundo, aliás, o terceiro maior campo de petróleo do mundo, e o Brasil seria o 7º maior produtor de petróleo. Então aqui não está falando nada de atender demanda, que não deveria ser suficiente. Mas, por outro lado, aqui nas estimativas está dizendo que um aumento de 1,1, 1,5 é apenas uma gota no oceano. Acho que é aqui que está a chave para a questão. Se eu estou dizendo que esse aumento de vários barris por dia de óleo cru até 2020, esse aumento de 1 a 1,5 milhões de barris na produção de petróleo no Brasil é apenas uma gota no oceano, quer dizer que o oceano é uma demanda muito maior. Então é isso. Está correto assim, tá? Então, qual que vai ser a resposta? A resposta é a letra C, tá? 3 estão corretas. Então, ó, esta está correta, esta está correta. Eu fiquei meio com dúvida por conta dessa questão em shouldn't suffice. Mas quando eu digo que é apenas uma gota no oceano, a drop in the ocean, aí matou a questão. É porque eu não tinha lido com você, gente. Foi um erro meu. Eu não li com vocês os 2 últimos parágrafos e já pulei para as questões. Essa foi a questão, tá? Essa aqui também está correta e essas 2 estão erradas. Alright? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou resolver as questões que estão faltando, mas primeiro eu quero traduzir esses parágrafos que eu não traduzi. Que está faltando mesmo, tá? See you next time. Até a próxima.